Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a professora Renata Nascimento, que eu vou fazer uma brevíssima apresentação. Ela é doutora desde 2005 pela Universidade Federal do Paraná e atua em 3 instituições, desde 1999 na Universidade Estadual de Goiás, desde 2010 na PUC de Goiás também, e desde 2006 na Universidade Federal de Goiás. Então, Renata, obrigado muito por aceitar o nosso convite, obrigado muito por estar aqui conosco nessa tarde. E eu passo a palavra para o Thiago para a primeira questão. Bom, Renato, queria reforçar o agradecimento, é um prazer recebê-la aqui no nosso projeto, no Translate Entrevista. Renata, que foi uma parceira nossa no livro que a gente lançou recentemente aqui pelo pessoal do Translate, ela fez o prefácio. Queria agradecer também publicamente por isso. E, geralmente, Renata, a gente começa a nossa entrevista perguntando sobre o seu interesse primário pela história medieval. Como é que isso aconteceu para você? Foi um livro que você leu? Foi um filme? Foi as aulas do seu professor de história lá do ensino médio? Como é que funciona isso para você? Bom, primeiro eu também quero agradecer a oportunidade, né, de estar participando aqui desse projeto maravilhoso. Eu queria ter tido a ideia desse projeto, né? Fiquei até com inveja depois quando ele surgiu. Genial mesmo, né, de construção de uma memória do medievalismo brasileiro, latino-americano, né, que também tem entrevistados da América Latina. Já assisti várias entrevistas, né, um trabalho necessário, um trabalho incrível e um patrimônio, né, geracional que vocês estão produzindo, né? Então, quero parabenizar, né, o Translácio e vocês dois também, né, os professores, todos os entrevistados, né, que fizeram parte desse projeto maravilhoso, tá? Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Bom, essa questão, como se deu o meu interesse por história medieval, né? Eu vou começar lá, né, no passado bem remoto. Então, desde a infância, eu queria ser professora. É a minha vocação para ser professora. Minha irmã caçula já era minha aluna, né? Querendo ou não, ela já sabia, antes de aprender a ler, ela já sabia o que era vertebrado, invertebrado, plural, singular. Então, eu sempre quis ser professora. No ensino médio, eu ainda tinha dúvida entre geografia e história, que eram as disciplinas que eu mais gostava, né? Que eu tinha uma afinidade maior. E eu sou daquela geração influenciada pelo nome da Rosa. E eu me lembro, em 1989, né, de ter assistido esse filme, uma aula de história, um momento à tarde, né, que tinha de debates. E eu pensei assim, não, eu vou fazer história. E quem sabe até história medieval, né, para vocês observarem como a influência da arte ela é fundamental. Hoje eu vejo meus alunos que entram no curso de história influenciados por jogos, por série, né, eu fui influenciada pelo nome da Rosa. E aí, em 90, né, assim que entrei na universidade, eu fui aluna do professor José Antônio Camargo, que me trouxe para a área. Eu já era gostava bastante da história medieval e, na minha proximidade com o professor, fiz viagens já na graduação, né, fui para encontros, ele participava da rede de filosofia medieval, então acompanhei ele, né, a vários encontros, pelo menos 3 que eu me lembro, um muito importante, Porto Alegre, e nunca mais me afastei dos estudos medievais. Né, o início foi aí. No fim da graduação, eu consegui uma bolsa do Instituto Camões. Existia no Brasil uma tal de Fundação Brasil-Portugal, não sei se vocês já ouviram falar nessa fundação, da era Collor, já foi extinta, né? É falecida. E eu consegui uma passagem por essa fundação e o Instituto Camões me deu uma bolsa. No fim da graduação, eu fui para poder preparar meu projeto de mestrado. Naquela época, a gente tinha que ir presencialmente, né? O que era uma parte muito boa, para falar a verdade. Né? Hoje a gente tem bastante coisa aí também online, mas isso não existia. A gente tinha que ir presencialmente à biblioteca, a outro país, atrás das fontes, atrás do material. E eu fui nesse período. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, né, que eu sempre sou muito gozada por isso, é que em 96, quando foi fundada a Abrem, eu estava lá. O professor Zé Antônio não pôde ir, e eu já fazia mestrado, e ele me enviou, a mim e o Flávio, né? Flávio da UFMT, nós dois fomos representando o professor em Araraquara, quando as professoras das letras fundaram a Abrem, né? Então tem meu nome lá na ata da Abrem de fundação, né? Então já sou de uma geração também um pouco mais antiga. Bom, minha primeira experiência, né, de viagem internacional foi essa aí, né, do Instituto Camões, foram 3 meses, e que eu trouxe esse material para o mestrado. Mas, né, assim, inicialmente, né, o meu interesse se deu dessa forma. Tá? Muito obrigada pela pergunta.
Obrigado, Renata. E aí, quando a gente já entende um pouquinho melhor a conjuntura que levou a pessoa para esse caminho, e você já começou a pontuar algumas coisas, já na sua primeira resposta, a gente gostaria muito de saber de como é que funcionou a tua trajetória de pesquisa, a tua trajetória de investigação, os teus interesses que foram se construindo desde a graduação até o doutorado, e depois na atuação profissional já consolidada na universidade. Então, assim, como é que foi um pouco desse panorama? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Esse eu vou tentar resumir um pouco, né? Porque já está longa. Bom, terminei a graduação em 1994, né, se eu não me engano, e no mestrado eu ingressei em 1996. Então, aí nesse período eu fui fazer, né, um projeto de pesquisa, e era a época da história social, né, que estava assim, bem na moda. E eu me interessava bastante pelo estudo da nobreza medieval, das relações sociais, né? Então eu fui por aí no meu trabalho de mestrado. A pesquisa do mestrado, ela girou ao redor da política fernandina e seus atores sociais. Então, eu trabalhei de 1367 a 1383. E tentei relacionar ali os diversos atores sociais, né, que envolviam o reinado de Fernando I, um período conturbado da história de Portugal, né, bastante estudado também, que resultaria aí na crise dinástica de 1385. Durante o mestrado, eu fui novamente a Portugal, tive contato com vários estudiosos, né, desse tema. Até o professor Antônio Borges Coelho me recebeu lá, né? Então, muitos contatos que ainda me são importantes até hoje, eles começaram a se estabelecer aí durante essa época, né, final da graduação, início do mestrado. E eu me lembro quando eu fui ao Porto, né, para fazer uma pesquisa, o professor Carvalho Homem me recebeu lá, né? E ele falou assim, olha, você precisa conhecer o trabalho de uma conterrânea sua, que se chama professora Fátima Regina Fernandes, que pesquisa, né, também dentro da história social, só que ela trabalhava prosopografia, né, a mesma época que você trabalha, e eu fiquei com esse nome, né, na minha cabeça ali, devia ser o quê? Em 1995, né, quando eu estive lá, 94, 95, na Universidade do Porto. E num encontro da ABREM, depois eu quero falar da importância da ABREM também, né? Todos os medievalistas que foram entrevistados aqui, eu assisti várias entrevistas, quase todos falaram sobre a importância da nossa associação. Eu conheci Fátima em 96, né? Eu me lembro que eu estava com o professor José Antônio, foi um encontro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conheci muita gente ali, né? A Aline acho que era monitora desse evento, né? E eu já estava fazendo mestrado, eu sou mais velha. E aí, nesse evento, eu conversei com ela, né? Falei do meu trabalho e tal. Ela me mandou a tese que ela tinha terminado. E aí, defendi o mestrado sob a orientação do professor Zé Antônio em 1998. E fiquei, né, em 99, 2000, preparando ali meu projeto para o doutorado. Eu fiz o doutorado ao mesmo tempo trabalhando. Né? Depois, quando eu tiver a oportunidade, também quero falar da trajetória enquanto professora. E aí, em 2000, fui atrás da professora Fátima na UFPR, lá com o meu projeto debaixo do braço, né? E ela me deu ali, né, algumas dicas, algumas, né, mudanças que eu tinha que fazer. Em 2001, eu fiz a seleção. Na época que eu entrei, foi uma turma muito bacana, porque tinha também o Zeca, né, Zé Carlos, da UEM, grande companheira aí de trabalho. Marcela já estava lá. Depois conheci a Aline, quando fui fazer pós-doutorado. Professora Eliana, que é da PUC, do Rio Grande do Sul. Então, foi assim, uma época muito frutífera da minha vida. Né? Conheci muitas pessoas ali, né? Professor Renan também, professor Marcos Napolitano, depois professor Renan, que eram os coordenadores da pós-graduação. E aí, nesse tempo, eu consegui novamente uma bolsa, né? Hoje seria o PDSE, né? De doutorado, né? No exterior. E fui novamente para Portugal. E foi Portugal e Espanha. Então, assim, eu acabei colhendo muitos frutos, né, desse momento também, ali do final da década de 90, né, início dos anos 2000, dessa distribuição de bolsas, e tive, né, muitas oportunidades. A minha defesa de doutorado foi em 2005, né, o título também voltado à história social, são os privilégios e abusos da nobreza em um período de transição, reinado de Afonso V em Portugal. Aí já migrei para o final do século XV. E fiquei com esse tema ainda há alguns anos, até 2012. 2012, eu tive licença,
uma licença bem curta, né, que é a licença capacitação, de 3 meses, e fui novamente para a UFPR, quando eu fiz meu primeiro pós-doutorado. E aí eu comecei a me interessar por outras coisas, né, pela construção de santidade, já tinha lido muitas coisas, o mundo também tinha mudado, né, já não era o mundo mais da história social, era da história cultural, então a gente também é muito influenciado por essas dinâmicas, né, teóricas. E aí eu comecei a trabalhar com a construção de santidade na Casa de Avise, com o martírio do Infante Santo e a expansão portuguesa, né, o que eu fiquei aí alguns anos. Dentro dessas narrativas, né, dessa pesquisa, eu li que durante um dos milagres, né, relacionados aí à vida dele foi durante o parto, que a mãe dele mandou buscar um santo lenho num pequeno povoado de Marmelar, e aí ela conseguiu, né, ter um bom parto, embora o irmão gêmeo dele tenha morrido, mas ele ficou vivo. Aquelas narrativas bem tradicionais, né, da geografia medieval. Bom, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Vou procurar a história do Santo Lenho, né? E que eu comecei o caminho das relíquias, que foi já no final de 2013, início de 2014. Então, 2014 para cá, né, eu tenho trabalhado muito com as relíquias cristãs, especialmente as relíquias da Paixão de Cristo na Península Ibérica, né, que é o meu interesse de pesquisa desses anos 2014 para cá. Em 2016, eu fui fazer um estágio pós-doutoramento na Universidade do Porto, foi no final de 2016, início de 2017. Quem me recebeu lá foi a professora Paula Pinto Costa, que já era uma pessoa que eu conhecia há muitos anos, né, mas que também tem trabalhos sobre cruzadas, sobre relíquias. E aí nós pensamos em um livro juntos, né, um livro conjunto da pesquisa que eu estava fazendo lá. Ela fez um capítulo, eu escrevi 2, que é a Visibilidade Sagrada, que eu considero dos meus melhores livros, né? Assim, um livro que me apresentou de verdade para esse estudo das relíquias cristãs. E ele foi publicado em 2017, depois foi revisto, né? E publicado de novo agora em 2021. E lá tem um estudo de caso, né, da Vera Cruz de Marmelar, que é uma relíquia do século XIII, né, um objeto de disputa entre as principais famílias que gravitavam ali ao redor da Ordem do Hospital. Também, né, muitas vezes usado pela monarquia portuguesa, como na Batalha do Salado, tão estudada, né, de 1340, vocês conhecem bem, acho que o Tiago melhor ainda, né, que também trabalha um pouco com esse período. E a nossa preocupação, né, nesse livro, e mesmo pós-doc, foi mais os usos políticos das relíquias. Né? A gente tem milhares de coisas que a gente pode enfatizar, mas nesse momento foi os usos políticos. Bom, e depois, em 2019, eu saí de novo, né, para um estágio de pesquisa, um estágio também de 3 meses, que foi na Universidade de Oviedo. E aí fiquei ali alguns meses lá, e que resultou no outro livro, né, com a professora Maria Raquel Alonso, que é especialista no Sudário de Oviedo, só que a preocupação agora já foi mais voltada à sacralização do espaço, né, o espaço sagrado. E esse livro foi publicado em 2020, então a gente trabalhou bastante, né, com a cristianização da toponímia urbana, que é algo ainda que me interessa muito, né, e com a função dos vestígios sagrados para a construção de um status regional. Agora, no ano passado, já pude fazer o concurso para professora titular, né, então eu escrevi um outro trabalho, que estou ainda fazendo algumas revisões, né, coisas que a banca pediu, agora em dezembro de 2022, e que a ênfase maior foi na questão das sensibilidades, né, no estudo das relíquias também, chamado Sentidos do Sagrado no Ocidente Medieval, Emoções, Devoções e Culto às Relíquias, mas a ênfase maior na questão das emoções, né, das sensibilidades, em que eu consegui trabalhar um pouco mais com os livros de milagres, porque ali aparecem os desejos, as aspirações, né, das pessoas que pedem aqueles milagres, a fé popular no milagre, né, que é essencialmente emotiva, não tem como não ser. E aí estou ainda na revisão desse trabalho, ainda nessa perspectiva das relíquias, e um texto, né, que eu estou trabalhando recentemente para um projeto de pós-doc agora, esse ano, que é a sacralização da urbe, Lisboa medieval e Oviedo, modelos na construção de uma toponímia sublime. Né? Então, são os meus interesses mais recentes
mas, né, que fazem parte aí da minha trajetória, que vem já há um tempinho, e em relação às relíquias desde 2014, tá? É isso, tá? Muito obrigada pela pergunta. Perfeito, Renata. Obrigado pela resposta tão cuidadosa. E aí, Renata, geralmente nós partimos para uma pergunta que tem a ver com a docência. O Eduardo falou na sua apresentação sobre sua inserção na Federal de Goiás, na Estadual de Goiás, na própria PUC. Então, a gente queria saber um pouquinho mais sobre sua trajetória docente. Você deu aula para o ensino básico, você foi direto para a universidade. Como é que foi essa sua trajetória? Conta um pouquinho para a gente. Bom, meu caso é um caso, acho que singular, não é? Talvez até único aí no Brasil, entre os professores que são concursados hoje nas universidades, porque eu fiz um concurso em 3 universidades, né? E trabalho nessas 3 universidades, entrei em momentos diferentes, depois vou comentar um pouco. Quando terminei graduação, eu já trabalhei um ano, né, numa escola pública e também numa escola particular, né, como professora. Mas eu consegui passar num concurso para professor substituto na estadual, em 1995, eu formei no final de 94, e já comecei a trabalhar lá, né, na estadual, como professora substituta, a gente chamava professor convidado naquele momento. Então, foi tão importante que eu consegui já verbar, né, de 1995 para cá. Então, são 28 anos já no ensino superior, né? E aí, então, eu conto, né, estadual desde 95, embora tenha me efetivado em 99, né, na Universidade Estadual de Goiás. Na Federal, entrei em 2006, né, no campus da Universidade Federal de Goiás, que funciona na cidade de Jataí. E em 2010 eu fui para a PUC. Eu não sou professora de dedicação exclusiva em nenhuma das 3, né? Uma são 20 horas, outra 30 horas. Geralmente trabalho com História Medieval 1, História Medieval 2, às vezes Antiga 2, né? Às vezes Moderna 1, dependendo da época. Hoje mais essas 3, né? Medieval 1, 2, Antiga 2, que são também disciplinas que, né, me agradam muito. A professora Ana Tereza sempre me cobra nas bancas, ela fala assim, não, você também é professora de História Antiga, né? Nesses lugares que eu trabalho. A minha vida profissional é bastante agitada, né? Ela ainda funciona de segunda a sábado, todos os dias, né? Eu estou aí dando aula em algum desses lugares. Já tem aí quantos anos, né, nessa dinâmica de trabalho. Mas minha formação acadêmica, ela aconteceu ao mesmo tempo que a minha formação docente, né? Eu nunca fiquei só em uma coisa ou em outra, sempre trabalhando. Eu me lembro no doutorado, eu não pude ter bolsa porque eu era concursada, né? Estava em estágio probatório. Então, eu tive que fazer também minhas escolhas. E as escolhas possíveis foram essas, né? Mas eu não me arrependo, sabe? Foi e é, né, bastante diferente e bom, né? Eu tenho uma vida bastante agitada e divertida também. Mas você precisa ter uma disciplina muito grande, né? Com horários, com o próprio estudo, para dar conta né, desse universo maior, né, de trabalho mesmo ali, presencial, né? Tem a parte difícil, que é, né, a andança de um lugar para outro, mas também tem a parte boa, porque eu consigo realizar atividades conjuntas, já que eu sou a mesma professora em vários lugares. Eu sempre falo para meus orientantes que o dia que eu aposentar vai ser uma festa aqui nesse estado, né? Que vão ter várias novas vagas, né, para todo mundo. E aí como eu conheço muitas pessoas há muitos anos também, né, então a gente consegue fazer bastante atividades conjuntas entre as instituições. Tenho muitos ex-alunos que já são meus colegas, né, vários que foram meus alunos na graduação, hoje são meus colegas de trabalho. Eu tenho muito orgulho disso, né, de estar trabalhando aí com esses ex-alunos. E então eu estou sempre em casa, né? Aqui, todos os lugares eu estou em casa. E também, né, considero que tenho tido espaço, né, com os meus colegas de trabalho, uma boa convivência com ele, e todos me incentivam sempre, né? Acho importante eu falar isso aqui, porque é uma coisa rara,
né? Então recebo muito incentivo dos meus próprios colegas, não sou sabotada por eles, não, em nenhum momento. Se eu sou, não estou sabendo, né? Então é super, super bom, né? Essa dinâmica, que vai ainda, não sei até quando, mas também não vai demorar muito, né? Agora eu já estou aí com 51 anos, 28 anos de carreira, né? Mas essa é uma trajetória um pouco diferente, por estar envolvido aí em 3, né, instituições, dos outros colegas aqui que foram entrevistados. Né? Mas é isso aí. Tá? Essa é minha vida. Tá? Muito obrigada. Maravilha, Renato. Obrigado mais uma vez pela resposta cuidadosa. De fato, uma situação bem particular, né? Eu realmente não conheço ninguém que tenha essa tripla inserção. Então, assim, a gente, depois que a gente conhece um pouco desses caminhos, desses processos dos professores que a gente está entrevistando, dos professores e das professoras, a gente pede reflexões que são um pouco mais gerais sobre o campus, sobre características dele, né? Então, por exemplo, você falou muito de uma experiência, de várias oportunidades de experiência com os colegas europeus, Portugal, Espanha, publicou junto com a Paula Pinho. Paula Pinho, inclusive, agora está orientando, um ex-orientando meu, fiquei muito feliz com essa notícia. Então, assim, trabalhando com o Santo Lenho, inclusive. E aí a gente queria perguntar um pouco para você desse processo, assim, no contato com esses colegas estrangeiros, a tua avaliação é de que nós aqui no Brasil produzimos uma história medieval com alguma particularidade? Existe alguma coisa específica da nossa produção nacional em relação aos colegas europeus? Ou não? A gente faz história com métodos muito semelhantes, com problemas muito parecidos, então a gente está ali numa grande história medieval globalmente produzida. Como é que você vê esse aspecto do campo? Bom, essa convivência com outros colegas, né, a gente procura manter, hoje então mais do que nunca, né, nesse processo de formação de redes, de internacionalização, isso é muito importante. Né? Então a gente tem que se organizar aí dentro desse âmbito, né, de trabalho. Eu também assisti outras entrevistas, algumas eu concordo, outras não, né, com essa pergunta, que foi mais ou menos para todos os entrevistados. Eu penso também, como outros colegas, que a reflexão teórica, né, reflexão teórico-metodológica do medievalismo brasileiro, ela tem uma singularidade. Eu me lembro que participei de um evento chamado Portugal Medieval, visto do Brasil, vários colegas aqui foram, né, isso foi em 2012. Isso foi bastante ressaltado ali, né, porque foi uma leitura da história ibérica feita por brasileiros, né, vários, né, dos nossos colegas que ainda atuam estavam lá, né, então essa reflexão teórica mais profunda, ela estava presente, para além da erudição, né, porque a academia europeia, mais especificamente, né, a ibérica, que eu conheço mais, ela está muito ainda voltada para essa questão da erudição, o que eu não estou desmerecendo, né, eu só estou explicando, é claro que eu não estou desmerecendo, aqui sou eu, explicando essa questão teórica. Então, a gente trabalha muito a fonte histórica em sua dimensão teórica, interpretativa. Outra coisa que eu observo do medievalismo brasileiro é uma aproximação muito mais direta, né, com as outras áreas do conhecimento. Né, muita arte, história, literatura, história, antropologia, ciências da religião também, mais recentemente, sociologia. Né, então, essa interdisciplinaridade que, na minha leitura, ela enriquece muito o trabalho, né, o estudo da história medieval, ela é muito necessária, é algo que isso já era falado lá na década de 30, né, no final dos anos 20, mas, né, isso tem sido bastante retomado, né, nos últimos anos. E a terceira coisa, que está até na moda aqui entre nós também, né, é o estudo dos chamados medievalismos. Nesse caso, seria uma recepção da Idade Média na nossa própria cultura, né? Inclusive na nossa cultura brasileira, e também na cultura latino-americana. Então, essa onda aí está, né, muito presente na nossa reflexão atual, o que também é algo muito bacana. Né? Os trabalhos que eu tenho lido, tem muita coisa, tem coisas também, né, como tudo, né, que a gente lê, tem coisas assim que não tem nada a ver, mas esse interesse, esse aprofundamento da recepção da Idade Média na cultura brasileira e latino-americana,
eu destaco talvez como a nossa especificidade mais recente, né? Muitos trabalhos, textos especialmente, voltados a essa questão, o que é muito bom porque facilita a divulgação da história medieval, né? A aproximação da história medieval com o público, né, de uma forma geral, para além aí do público da academia, né, que a gente tem que é essa obrigação também, né? Então, essa reflexão, ela traz muito essa importância. E é algo que a gente pode também estar apresentando quando vai para fora, né, que é algo dos medievalismos, dessa recepção, né, do pensamento, da cultura medieval entre nós, e que enriquece bastante a discussão da área também, tá? Então, é isso aí. As especificidades seriam 3, né? Reflexão teórico-metodológica, interdisciplinaridade e esse aprofundamento desse estudo da recepção, tá? Da Idade Média no Brasil. É isso. Perfeito, Renata. Obrigado pela sua resposta. Em geral, após essa pergunta, a gente propõe aos nossos entrevistados uma reflexão acerca da função social dos medievalistas. E eu só queria fazer uma breve introdução, porque eu acho que cada vez mais essa pergunta sempre foi fundamental, né? Refletir sobre a função social do historiador e do professor de história, mas eu acho que nos últimos anos isso tem impactado de forma mais significativa o campo dos estudos medievais brasileiros, porque a gente teve primeiro a questão, o debate da BNCC, que alguns chamam de embate, enfim, né? Mas acho que esse foi um primeiro momento em que as coisas ali ficaram um pouco mais turbulentas para a história medieval e a história antiga, mas também pelo uso cada vez mais recorrente de elementos de medievalismo, né, que você estava citando aqui tanto, né, seja por membros da extrema-direita, até mesmo por memes que circulam aí nos grupos dos nossos estudantes da graduação, do ensino básico, por aí vai. Ou seja, então, eu queria saber qual a sua opinião a respeito disso, né? Qual que seria essa função social desses medievalistas no Brasil atual, né? Nós tivemos essa experiência mais nos últimos 6 anos, né, e mais ainda nos últimos 4 anos, que é o que você citou, né, a questão dos negacionismos, que é essa distorção até ultrajante, né, do registro histórico, do passado histórico, essa falsificação violenta que está aí o tempo todo nas redes sociais, né, e é hoje um mundo que nós temos que enfrentar e participar, né, porque não vai sumir, porque a gente quer. E o nosso papel, acho que ficou ainda mais importante, mais sério, né? Nós temos que marcar aí um território também, esses usos do passado medieval pela extrema-direita. Não que a gente tem que ficar defendendo a Idade Média, né? Mas, assim, essa exaltação do Ocidente como paradigma da civilização branca, da civilização masculina, cristã e patriarcal, né? Então, isso a gente tem que discutir, né, escrever sobre, participar desse debate, se colocar de uma forma mais incisiva, ocupar mesmo, né, esses espaços virtuais, as redes sociais é uma das coisas que vocês estão fazendo aqui nesse projeto, em vários outros, produzindo conteúdo de qualidade, né, para além desse conteúdo de senso comum, porque isso aí está o tempo todo, né? Então, a nossa função social, ela não só da história medieval, mas dos historiadores como um todo, é da construção de conteúdos de qualidade, de inserção nas redes sociais. E denunciar mesmo, né, essa falsificação histórica tão premente hoje, né, o tempo todo. A gente recebe esse tipo de coisa todos os dias, né? Então, o nosso trabalho ele é muito importante, né? Ele tem que ser realizado, nós não temos como correr, né, dessa obrigação, é uma função social, claro, né? E divulgar uma história medieval para além, né, desse espaço europeu, né? Embora eu trabalhe com Península Ibérica, mas a gente tem que estabelecer conexões, tá? Publicizar, né, a história para além dos seus espaços tradicionais, porque antes da história eu peguei essa fase, né? Minha vida quase toda foi dentro dessa fase,
da academia, dos museus, são os espaços mais tradicionais que os historiadores costumavam frequentar, né? Costumavam vivenciar, mas agora é muito maior, né? A gente tem aí um espaço extremamente grande e que deve ser ocupado. Na minha percepção, acho que na de vocês também, isso se acentuou depois de 2020. Foi um salto enorme. Muitos grupos, né, vocês que têm um grupo ainda muito mais antigo, eles surgiram aí nesse momento, né, os Sacralidades Medievais, que eu sou coordenadora, surgiu aí nesse momento. Foi uma oportunidade também, né, de publicizar a história e publicizar a história medieval. E uma coisa interessante, a gente até comentou isso na outra pergunta, dentro dessa onda aí dos medievalismos, que a gente tem que aproveitar essa onda e não se negar a participar dela. Por quê? Porque há um interesse grande sobre a Idade Média hoje no Brasil. Esse interesse ele é gerado pelos filmes, né? Pelas séries, muitas séries, Netflix, né? Nos jogos também, né? Como eu comentei, tenho alunos que vieram para o curso de História incentivado por jogos de computador, de PlayStation. Então, a gente não, de RPG, né? A gente não pode se negar a participar dessa discussão e ocupar esse espaço com discussões de qualidade, né? Com profundidade. Eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente deixa o bonde passar e vamos perder espaço aí para os jornalistas de novo, né? E para colegas de outras áreas. Esse embate da BNCC deixou isso bem claro, né? Que naquele momento existiram mesmo colegas que queriam extinguir a história medieval dos currículos. Isso é verdade, tá? Não adianta a gente amenizar essa discussão. Isso aconteceu, né? Eu participei disso aí, escutei muita coisa absurda. Então, através de um discurso de senso comum, inclusive, né, um senso comum. Então, a gente tem que se colocar enquanto área. Né? Nós temos uma atuação que não é só uma atuação acadêmica, nós temos uma atuação política. Já foi o tempo do professor do escritório. Eu estou aqui no escritório, né, mas estou ao mesmo tempo aqui também na internet. Então, essa é que vocês também fazem muito bem. Né? Acho que essa geração mais nova do medievalismo brasileiro, que eu considero a geração muito masculina, inclusive, não sei porquê. Né? Conheço bem. As 3 últimas gerações eu conheço bastante. Acho que vários entraram, muitos colegas. A minha geração e a geração anterior é mais feminina, né? São coisas interessantes da gente observar na nossa área, né? Que isso também o mundo vai mudando. E a gente tem, né, uma função social importante, que a gente tem que participar, não adianta negar. Né? Então, esse novo campo aí, esse novo mundo, que é o mundo virtual, ele é muito grande e ele precisa ser ocupado. Né? Então, acho que a resposta seria por aí, né? Do que eu pensei para responder essa questão. Tá? Muito obrigada. É uma questão bastante interessante essa. E aí você estava dizendo, né, no bojo desses ataques que a área de história medieval, antiga também, talvez um pouco em menor medida que medieval, sofreu fruto do debate em torno da BNCC e tal. Você falou, a gente não somos professores mais isolados e tal. Isso remete a gente para uma questão do papel que em nível mais local, em cada universidade tem, os grupos de pesquisa, mas você mencionou várias vezes a ABREM ao longo da sua fala, né? E a gente sabe também, né, tá registrado no teu Lattes, que você também está coordenando a AMPU Regional, o GT de História Medieval na AMPU Regional de Goiás. Então, assim, nesse sentido, qual o papel dessas associações, da ABREM, da AMPU, sobre qual o papel que essas associações têm na consolidação da área? Certo. Bom, uma das primeiras coisas que a gente precisa, né, também se preocupar é com o fortalecimento da ABREM pós-pandemia. Porque a área de História e Letras ela é bem representada na ABREM, mas a filosofia nem tanto, a arte um pouco. Né? Então, trazer também, de novo, né, esses colegas, esses profissionais para a nossa associação. A gente observa, até citei, né, que em várias entrevistas, né, grande parte dos entrevistados falaram, não, eu conheci fulano na ABREM, né, então na ABREM de 2005 eu estava lá.
Então, ainda, né, ainda existe, né, um espaço importante para a nossa associação. E as novas gerações precisam conhecer a Brem, né? Não conhecem. Agora que o evento vai voltar a ser presencial, a gente está recebendo aqui nesse ano, setembro, né, a Brem. Tem atividades presenciais e semipresenciais também, mas acho que é uma oportunidade de né, um renovar, talvez, né, dessa Brem pós-pandemia. E outra coisa fundamental, que é o que manteve, né, grande parte da nossa visibilidade, foram os grupos de pesquisa. Eu tive olhando no ano passado, saiu um jornal da Abrem, inclusive, foi ano passado, né, em que foram mapeados alguns grupos que se dedicam à história medieval no Brasil. Naquele mapeamento apareceram 46 grupos de pesquisa. Eu estou falando isso aqui porque recentemente eu falei sobre os medievais no Brasil, né? Então estou com essa questão ainda bastante clara, né, na minha cabeça. E geralmente o Sul e o Sudeste eles concentram grande parte dos laboratórios, mas atualmente também existem vários grupos espalhados pelo Brasil todo, né? Então a inserção regional, que até ali no início dos anos 2000 ela se concentrava muito no Sul-Sudeste, isso mudou muito, né, dos últimos 20 anos para cá. E esses grupos, né, trabalham aí também junto com as associações na inserção da história medieval brasileira, na divulgação do que a gente produz, no debate também com nossos colegas de outros países. Então, são fundamentais. A popularização também da história, né? Da história, da produção acadêmica realizada pela área, né? Ainda é muito, já foi pior, já foi muito elitizada. Hoje a gente há uma popularização maior dos estudos medievais, vocês tentam fazer isso, e vários outros grupos no Brasil todo trabalham dessa forma, porque antes a formação era mais dentro da academia, então eram os mestrandos, os doutorandos, né, os bolsistas de iniciação científica que estavam envolvidos ali na produção do conhecimento, na realização de eventos. Hoje não, né? Hoje a gente produz conteúdo de todo tipo, podcast, entrevistas, também textos, né? O Sacralidades tem, né, que é o grupo que eu tenho mais proximidade atualmente, tenta produzir textos também de qualidade para poder divulgar na internet, textos pequenos, porque não adianta também a gente colocar aí uma tese, né, de 100 páginas, 150, que as pessoas não vão ler, a não ser quem se interesse muito por história medieval, né, e por aquele tema. Então, todo esse cuidado, ele é necessário. E a nossa inserção na AMPU nacional também, né? Porque tem que fortalecer um pouco mais. A nossa inserção na AMPU, nas AMPUs regionais, ela tem acontecido. Mas a AMPU nacional, se a gente for ver agora, acho que só tem um simpósio, né? Se eu não me engano. É pouco, bem pouco. Estou falando isso aqui parecendo uma pregação, mas eu também não proponho. Mas a gente tem que, né, refletir também sobre essas questões. Talvez agora, né, com a reabertura das coisas, isso aconteça de uma forma mais efetiva. No passado, os medievalistas estavam mais inseridos na AMPU nacional, embora a área de antiga fosse mais forte, né? E essa entrada na AMPU regional, agora eu estou como coordenadora, com a professora Armênia, mas eu observo isso no Brasil inteiro. Sempre tem bastante simpósios de medievalistas nas AMPUs regionais, mais do que na nacional. Então, nossa área precisa voltar a se preocupar também, né, com essa inserção, que era uma coisa muito natural, né, no passado. Antes de 2020, isso aí era o tempo todo. Né, e retomar a nossa associação, né, a Brem, que está aí, né, firme e forte, passou por tem vários percalços nessa caminhada, mas é fundamental, né, não tem como a gente também se organizar sozinho, né? Então, só do ponto de vista da própria universidade, né? É necessário um diálogo maior, que um diálogo entre nós e que transcende também as fronteiras aqui, né, do nosso país com os outros colegas. Uma aproximação com a América Latina também, né, que isso eu escuto desde quando eu era da graduação, na década de 90, né, a necessidade de aproximação com os colegas latino-americanos e deles com o Brasil. Nós temos muita aproximação com os europeus, né, de uma forma geral, mas nós precisamos, né,
está mais próximo também dos nossos colegas aqui da América Latina, e a gente tem toda uma produção aí, né, muito, tem uma produção de bastante qualidade, né, para a gente divulgar e estudar. Se a gente for pensar, o Brasil é um país de quê? De quase 215 milhões de habitantes, né? Se 15% dessa população, 20% consumisse história medieval também, a gente está com a vida ganha, né? Então, nós temos aqui um público enorme ainda a ser conquistado, né? A ser também, pensar na estratégia de aproximação com essas novas gerações também, tá? Então, a importância é muito grande, né, dessas associações profissionais na consolidação da nossa área de história medieval. É isso. Renata, obrigado. Ainda nessa questão, queria te pedir, sei que não está aqui no nosso roteiro, mas queria saber se você poderia falar um pouquinho sobre os sacralidades medievais e como você está avaliando o papel do Sacralidades diante desse cenário novo, que é essa inserção maior dos laboratórios nas redes sociais, de forma geral, né? No YouTube, em blogs. Antigamente a gente tinha blogs, mas agora a gente tem um número maior e cada vez mais bem encorpados, mais bem divulgados também. Né? A atuação também no Facebook, no Twitter, muito no Instagram. Então, queria saber um pouquinho de você, como é que você está avaliando, como é que surgiu Sacralidade, se puder comentar um pouquinho para a gente. Bom, Sacralidades ele surgiu em 2020, né, naquele ano terrível. Acho que esse ano nós nunca vamos esquecer, né? Quem viveu esse ano e quem vai escutar sobre esse ano ainda daqui a 100 anos, as pessoas vão se lembrar do ano de 2020, 2021. E a ideia foi reunir, eu junto com mais 5 estudantes, né, cada um de uma universidade, já que eu sou de vários locais, então nós temos membros da Universidade Federal do Goiás, da PUC, da Estadual, né, mestrandos, graduandos, há uma mescla ali, né, de pessoas que fazem parte do Sacralidades. E a ideia foi publicar textos curtos, no máximo de 2 páginas, que divulgasse a história medieval. E a outra coisa, já que a gente estava aí no mundo, né, ainda que as pessoas não tinham atividades presenciais, era de mostrar a cara dessas pessoas. Então, essa ideia de colocar as imagens, né, sempre, toda vez que alguém escreve, a gente publica o título e a foto da pessoa, para que todo mundo conheça aquela pessoa, né, uma forma que foi de reunir as pessoas, já que nós não tínhamos nada presencial. Para mim, na verdade, foi um grande choque. Né? Eu sou da geração presencial. Outras gerações, agora, isso não é choque nenhum. Mas para mí foi um sofrimento. Né? E acho que o Sacralidades ele me livrou um pouco desse sofrimento. Como que eu ia reunir as pessoas? Né? Algo que eu gosto muito de fazer. Acho que a minha vida foi isso. Né? Tanto no trabalho como na vida pessoal. E né, a intenção do Sacralidades também foi essa, né, de reunir estudiosos, de publicar textos de gerações diferentes, né, alguns também com convidados internacionais, né, para a gente poder ir conhecendo, e tem tido uma grande recepção, né, para vocês. Eu não entendo ainda como que funciona essa recepção, né, no Instagram. As novas gerações se interessam muito. Uma das estratégias que nós usamos para também atrair pessoas, seguidores, foi publicar, por exemplo, tem um grupo que publicou tal coisa, então a gente publica e eles publicam o nosso. Foi assim que a gente conseguiu crescer na rede, né? Inclusive com colegas do ensino médio também, tá? Não são só os colegas do mundo da academia, não. Tá? Então, essa dinâmica com outras, né, com um público diferente daquele público tradicional também foi importante. A ênfase do Sacralidades é nos textos escritos, tá? Mas nós temos aí o grupo de estudos, que funciona uma vez por mês, e de vez em quando, né, algum palestrante ou outro, não é nada assim ainda muito grande. Nosso canal no Instagram ele tem muitos seguidores, mas no YouTube não, né? Vocês estão 1000 vezes mais à frente. E outros grupos também, eu também sou do NEMED, né, da formação do NEMED lá, desde a época que eu fiz a minha formação acadêmica. Então, é um grupo que teve mais inserção em 2020 para cá. Mas também a gente tenta fazer edições especiais, né, com temas, nós sempre na Semana Santa,
que tem muito a ver com as sacralidades medievais, né? Esse ano a gente vai tentar fazer um aqui na Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, já está com tudo certo ali, tudo armado, né? Para a gente fazer essa edição especial. Então, acho que são formas, né, importantes de inserção e de divulgação da história, né? O que a gente chama hoje de história pública, que também é história medieval, tem que fazer história pública, né? E muitos colegas fazem, muitos. É uma coisa belíssima. Eu tenho a leitura do passado e do presente. Essa inserção desses grupos, ela é uma coisa maravilhosa, né? Que tem, se alguém tem que escrever sobre isso aí, né? O medievalismo brasileiro pós-pandemia, né? Que trouxe essa inserção nas redes sociais, os grupos de pesquisa, né? Que produzem conteúdo de muita qualidade. Ou alguns têm uma estrutura melhor, né? De vocês, por exemplo, vocês fazem podcast, muitas coisas, né? Um grupo bastante consolidado, de mais de 30 anos, né? Mas a gente também está indo aí nessa onda e é um prazer. O trabalho que eu gostaria de falar aqui, acho que, né, talvez foi o trabalho que eu tive mais prazer de fazer na minha vida acadêmica, que foi os 100 fragmentos biográficos, organizados junto com o professor Guilherme Queiroz, né? Um grande amigo, um grande parceiro. Esse é talvez o trabalho da minha vida, né? Eu considero, porque foi feito na época da pandemia. A gente teve essa ideia no final de 2019, conversando com o Guilherme. Primeiro, eu queria fazer um dicionário só da história ibérica. O Guilherme falou assim, não, vamos fazer só da história ibérica, não, vamos fazer... Então, o Guilherme, ele tem muitas ideias, assim, né? Ele gosta... É por isso que ele estuda história global, né? E aí nós fomos fazendo os convites, os colegas toparam, né? E ficou um trabalho tão bonito, eu tenho tanto orgulho daquele trabalho, é um dicionário que a gente tem aí... A última vez que a editora me informou, acho que eram mais de 6.000 acessos, sabe? Para um livro de história medieval, é algo grandioso, porque está lá na internet, né? Foi um momento ainda que estava começando esses livros, pelo menos no Brasil, né? Esses e-books abertos, você não precisava nem ficar se registrando, nem pagando, nem nada para poder ter acesso, agora até é mais fácil, né? Foi um boom desses e-books. Mas naquele momento, não, em 2020. E tem sido usado, é usado também nas escolas, né? Usado na graduação. Então, esse trabalho, né, é um trabalho de história pública que eu tenho muito orgulho de ter feito isso junto com o meu colega Guilherme e com todos os colegas que colaboraram, né, que ficou um trabalho ali muito jóia. Tenho a ideia de fazer o volume 2, mas Guilherme e eu, a gente quer fazer primeiro uma edição em inglês, né, que é uma forma também da gente divulgar o medievalismo brasileiro, porque como ele está só em português, então ele não atende a um público mundial, né? Então a nossa ideia é a tradução do português para o inglês, quem sabe, né, agora até 2024, e lançar esse dicionário em inglês. Agora, o volume 2 é por conta de vocês, né? Aí são os mais jovens que vão fazer, eu não dou conta mais, não. Mas a tradução ainda dá para a gente correr atrás, né? Nós estamos de olho aí nos editais, que torcemos para que isso apareça agora esse ano, né? Que espero que seja um ano bem melhor, já está sendo um ano melhor. Só da gente não acordar pensando qual que é a maldade do dia, já tá bom, né? E a nossa intenção é essa, né? Eu e o Guilherme, a gente já tem esse plano desde o ano passado de buscar um patrocínio para a tradução em inglês, para a gente divulgar não só o que nós organizamos, né? Mas divulgar os verbetes dos colegas, né? Que eu acho que é uma contribuição importante, né? Dessa geração dos medievalistas agora de 2020 para cá. Tá? É isso. Tá? Obrigada, Thiago, pela pergunta. Bom, aqui tem informação, então aguardem aí em breve nas melhores editoras universitárias europeias. É isso aí. Traduzido para inglês. Nós estamos aqui fazendo votos. Por favor, Amazon, nos escute e, por favor, patrocine esse livro, porque realmente ele merece. E aí é muito importante, Renato, assim, esses objetivos de a gente tentar abarcar um cenário mais internacionalizado a partir da nossa produção, né? O português acaba sendo uma língua muito ingrata, né? Os nossos colegas argentinos, chilenos, acabam sendo bastante lidos ainda, né? Mas o português acaba limitando muito a circulação dessa produção internacional. E aí faço votos para que
vocês realmente consigam publicar em inglês. E aí, mudando um pouquinho de assunto, a gente queria saber, Renata, como é que foi a construção da área de História Medieval nessas universidades onde você está trabalhando, né? Imagino que deve ter sido um cenário bem diferente, né, em cada uma delas. E aí, se você puder comentar como é que foi o apoio dos colegas ou a falta de apoio dos colegas. Aqui a gente já viu cenários muito diferentes, né? Dependendo da região e da inserção também dos nossos colegas de trabalho. E aí a gente queria ouvir um pouquinho como é que é isso na Federal de Goiás, na Estadual e também na PUC. Ok. Bom, acaba que eu sou a professora de História Medieval ainda, né? Uma das mais antigas, das 3. No Serviço Federal, a área já é mais forte, né? Porque é bem mais consolidada, porque existem outras colegas, né, medievalistas. Aqui na UFG nós temos a professora Dulce, a professora Armênia Maia de Souza, a professora Adriana Vidotti, agora mais recentemente o Tiago também, né, que entrou no último concurso. Tem também os colegas que são professores substitutos, Hugo Rincon, o Johnny Tagliatelli. Então, são pessoas que a gente trabalha juntos aí há muitos anos e tem toda uma tradição, né, de formação de mestrando. Eu mesma sou fruto, né, no mestrado da Universidade Federal de Goiás, no doutorado fui para o UFPR, mas o mestrado eu fiz com o professor Antônio Camargo aqui na Universidade Federal de Goiás. E também foi quem abriu as portas aqui do medievalismo na Universidade Federal de Goiás. Isso aí não há como negar, né? Antes dele, nós não tínhamos uma pessoa da área mesmo, né? Eram professores da área de Brasil Colônia, tinha o pessoal de Antiga que trabalhava ali na área de medieval, mas medievalismo foi a partir do professor Zé Antônio e depois a professora Dulce, que formaram a geração que nós temos por aqui, né? Então, já tem uma tradição maior, mais colegas. Na Pontifícia Universidade Católica, a gente tem ali uma discussão mais próxima com os colegas de Ciências da Religião, né, que lá tem um mestrado, doutorado nessa área, mas aí é aquela tradição mais das pontifícias universidades, né, que é o estudo da filosofia medieval, dos discursos, da filosofia cristã, né, do cristianismo nos primeiros séculos. Então, a tradição de pesquisa, ela tem que estar mais próxima do pessoal da ciência da religião. Às vezes também dos colegas de Brasil Colônia. Na estadual, é uma preocupação maior com a recepção, com as heranças. Atualmente, nós temos, a estadual ela não é só uma sede, né? São vários. Nós somos mais ou menos uns 6 colegas da área de medieval. Então, grande parte deles trabalham também com a recepção da Idade Média no Brasil e na América Latina, né? O que eu estava comentando naquela outra questão. Então, são preocupações diferentes, né? Uma já tem uma formação de gerações, outra está muito voltada à questão do estudo da religião e da filosofia medieval. Nós temos aqui o IFTEG também, né? Que é o Instituto de Filosofia. Já fiz algumas palestras lá sobre as relíquias. Tem que ser bastante, né, cuidadosa também nas palestras, porque é um público muito erudito, mas é um público religioso, né? As pontifícias, elas trazem muito esse público também, e a estadual nessa discussão do estudo do patrimônio religioso, né? E alguns colegas também de atividade tardia, né, que a gente, né, acaba trabalhando juntos, né? Agora, nós temos aqui uma tradição goiana dos bons eventos, tá? Essa tradição nós temos orgulho de ter, né? De reunir pessoas. Aqui em Goiás, onde as pessoas se encontram, né? Temos aqui 2 cidades históricas também que a gente sempre costuma levar os colegas, né? E o 15º Item que vem aí em setembro, tá? Então, ainda não é uma área assim com tanto espaço, mas já avançou bastante nos últimos anos. Tá, é isso. Bom, Renata, a gente meio que encaminha aqui para o final, já relativamente famosa, né? O Thiago não me deixa esquecer dessa anedota nunca, mas vamos supor que você está num dos seus muitos gabinetes, né? Um desses 3 lugares que você está lendo ali, revisando a primeira versão da tradução para o inglês do Sem Fragmentos Biográficos, enfim, está lá fazendo a primeira revisão do livro que vai lançar,
eis que bate na porta um aluno, uma aluna do primeiro, do segundo período, fala assim: professor Renata, achei muito interessante suas aulas, queria muito estudar história medieval, queria seguir estudando isso na graduação, levar isso para minha carreira e tal. O que eu tenho que fazer? O que você responde para essa suposto aluno hipotético, para esse suposto aluno hipotético? Bom, eu fui influenciada também por outros colegas que assistiam as entrevistas, tá? Eu não vou negar. Mas eu quero ir por um outro caminho, talvez um caminho até do ponto de vista pessoal, né, sentimental. Primeira coisa que eu acho importante é uma disciplina de estudo, uma leitura constante. Isso é todo dia. Sempre que eu converso com os meus alunos, eu tento colocar essa questão da disciplina. Eu tenho, assim, meu jeito de ser extrovertido, mas eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Senão, não teria sobrevivido em 3 empregos até aqui, quase 30 anos, dessa forma. Então, isso é uma coisa fundamental. Às vezes, você não tem ali aquela formação erudita, que é algo que muitas pessoas têm, né? Mas com a disciplina de estudo, dá para você amenizar um pouco esse buraco da sua formação lá do passado, né? Bom, a outra coisa importante é uma definição temática o quanto antes. Não dá para você chegar aí no 3º ano da faculdade sem saber qual a área e qual pesquisa que você pretende realizar, né? Já se passar 3 anos, você ainda não sabe. Tem gente que vai definir isso na hora da monografia. Então, demora muito. Quanto antes, melhor, né? No meu caso, eu dei muita sorte, porque eu conheci um grande medievalista, era uma pessoa bastante severa, né? Então, o negócio era apertado ali, desde o 1º ano. Mas, acho que, então, né, eu já havia um interesse por história medieval desde o 1º ano da universidade. E isso, para mim, é uma coisa importante, porque quanto mais tempo você tiver com o seu objeto de estudo, claro que depois a gente vai mudando, né, durante a carreira, obviamente, mas você tem aquele interesse por aquela área. Essa definição temática, né, é fundamental. A outra coisa, que pode parecer até um conselho assim, meio senso comum, mas não é, que é a humildade intelectual. A gente tem que aprender a aprender com os demais. Porque você ainda está com fralda, né, e já numa pose de quem já tem 30 livros publicados, não combina. Então, eu acho que é aí que você perde, que o jovem, né, que está se apresentando ali, que a pessoa se perde. A humildade intelectual, ela é fundamental para você aprender. Não é que você precisa ser um bobo da corte, ficar de joelho. Não é nesse sentido. Mas escutar, né? Escutar professores, escutar os colegas, escutar pessoas que têm mais experiência que você. Não é que eles vão te humilhar, né? Que também tem esse costume aí absurdo. Mas aprender, né? Querer aprender. Né? Ninguém sabe tudo, a gente nunca sabe tudo. E não é a idade que traz também, não, tá? É a convivência. Né? Você ter essa humildade intelectual é fundamental. E a quarta coisa, vocês vão achar até engraçado, é ter esperança. Porque a gente vive no Brasil, o Brasil é uma gangorra. Não dá para você ser pessimista 100% e nem otimista 100%. A nossa história, eu vejo a minha própria formação, né, foi uma gangorra de oportunidades. Teve momentos que tinham muitas oportunidades. Depois elas desapareceram. E aí, né, houve um desespero muito grande pela falta de patrocínio, né? As poucas oportunidades eram uma outra, né, acabava existindo. Eu fiz graduação na era Collor, né? Então, se eu fosse desesperar, eu tinha desesperado lá na era Collor, lá na década de 90. Mas o Brasil é isso aí, né? Nós vivemos aqui, eu não vivo na Europa. Tá? Eu fiquei lá, estudei lá, mas lá não era o meu país. Né? E a minha realidade de trabalho é essa aqui. Então, a gente tem que vivenciar a nossa realidade. Não adianta eu ficar comparando com quem está estudando na França, com quem está na Itália, com como é que são as oportunidades lá fora. Né? Mas aparecem. Né? Então, você tem que estar sempre preparado, porque as coisas podem mudar. E nós esperamos que esse ano, né, daqui para frente, pelo menos esses próximos 4 anos, sejam anos de mudança, né, de esperança. E vão ser. Né? Então, essa gangorra ela está sempre presente na história do Brasil, então você tem que ter experiência. Então, seriam essas 4 coisas, né? Disciplina de estudo, definição temática, a humildade intelectual, faço questão de ressaltar isso aqui, para quem for me assistir, e a esperança
né, que as oportunidades vão aparecer, não só na área de história, mas em todas as áreas. Tá? É isso. Tá? Muito obrigada. Bom, obrigado, Renata. A gente agradece muito a tua presença hoje, a tua participação nessa nossa conversa aqui nessa tarde, tão agradável como a gente sabia que seria. A gente agradece os nossos ouvintes que chegaram até esse momento do vídeo. E a gente pergunta se você tem um até logo para dar, Renata, uma mensagem final, alguma coisa que você gostaria para se despedir. Eu quero agradecer, né? Agradecer ao grupo de vocês, aos coordenadores do grupo, a vocês dois, né, por ter tido a oportunidade de participar aqui dessa entrevista. Agora nós estamos à tarde, mas as pessoas podem assistir de manhã, podem assistir à noite. Fica aí um documento, né, do que eu falei, das coisas que, assim, fazem parte um pouco da minha trajetória, né, da minha formação. Tá? Muito obrigada. E é isso aí, né? Vida longa e as entrevistas e a formação desse patrimônio que é, né, da memória dos estudos medievais no Brasil. Tá? Muito obrigada. Então, pessoal, é isso. Obrigado pela participação, obrigado por você estar acompanhando a gente aqui e até o nosso próximo Translate Entrevista. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.